Pronto, pessoal, bom dia a todos, oficialmente. Sejam todos bem-vindos à Masterclass 8 livros para a Lei 2016. Especialmente, sejam bem-vindos ao novo ciclo do Clube do Livro, Regras do Jogo. Estou vendo aqui muitas pessoas queridas, inclusive gente que está participando do Clube do Livro desde o início, desde a primeira edição do nosso Clube do Livro. Fico feliz de ver vocês aqui. Os parceiros aí, Newton e Paulo, aqui que estão aparecendo para mim. Não sei se o Conrad e a Marcela também já estão por aí, não estão aparecendo aqui. Pessoal, obrigado a todos por terem parado aí nesse sábado para dar uma olhada nessa nossa Masterclass. Hoje a gente vai fazer uma conversa bem legal. Assim, normalmente eu só abro o Clube do Livro em fevereiro, né? Mas esse ano eu quis fazer essa live logo no começo do ano, esse Masterclass logo no começo do ano, para a gente conversar sobre quais são as obras que a gente vai ler ao longo desse ano. Se vocês podem comprar essas obras com calma, podem ver com tranquilidade. E lá na frente, quando a gente for realmente começar os encontros, né, para discutir os livros, todo mundo vai ter lido ali com muita calma, com muita tranquilidade aí ao longo do tempo. Então, eu queria dar boas-vindas a todos, né? Começar aqui mesmo com uma reflexão muito básica, que é muito importante para mim, muito pertinente para o Clube do Livro, né? Essa época de começo do ano, e foi por isso que eu quis fazer a Masterclass logo agora, ela é muito voltada para promessas, né? Começo do ano, todo mundo está fazendo promessa, está dizendo o que é que vai fazer no ano que vem, né? E uma das promessas que eu escuto muito, não sei se as pessoas fazem muito ou se elas falam para mim que fazem, né? É a promessa de que elas vão ler mais em 2026, principalmente nesses tempos de celular, de redes sociais. Pessoas se ressentem ali de não conseguir ler o quanto elas gostariam, e sempre tem essa promessa: ano que vem eu vou ler mais, esse ano eu vou ler mais, e a pessoa nunca engrena, seja porque ela não sabe o que ler, né? Seja porque ela não tem hábito, não tem estratégia para poder ter uma leitura que seja consistente. E o Clube do Livro, ele se propõe a resolver essas duas coisas, né? Tanto o Clube do Livro fala sobre, traz obras que são muito boas. Eu tenho um orgulho muito grande dos livros que a gente discute aqui no Clube do Livro, e fazer um Clube do Livro que não é de livro de ficção, que ele é livro voltado para desenvolvimento pessoal, sucesso profissional, finanças, e sempre livros muito bons. E também, né, a gente sempre para tentar, no começo de cada ciclo, conversar sobre estratégias para a pessoa ler, para pegar o hábito da leitura. Então, se você que está me assistindo aí entrou no Clube do Livro, mas não tem o hábito da leitura ainda, ou não entrou ainda no Clube do Livro, mas quer pegar o hábito da leitura e quer entrar, hoje eu não vou falar sobre isso, mas esse assunto vai ser abordado no nosso encontro de fevereiro, né? Então, antes de a gente soltar o primeiro cronograma de livro, o primeiro cronograma de leitura do primeiro livro, que eu vou já apresentar aqui, a gente vai dar várias dicas sobre como você pode pegar o hábito da leitura, como você pode ler melhor, como você pode se desenvolver, né, de uma maneira que realmente seja consistente e finalmente cumprir essa promessa que você fez de ler mais no ano novo, né? Que 2026 seja esse ano que está aqui para ajudar vocês. E aí, sem maiores demoras, eu vou avançar aqui para poder apresentar esses 8 livros. Como eu falei, né, a primeiro encontro aqui no Clube do Livro para discutir mesmo um livro vai ser em março, né? Cronograma, já no começo de fevereiro a gente já tem o cronograma, né? Então, o encontro de hoje a gente vai apresentar os livros, e no encontro de fevereiro a gente vai trazer algum convidado, a gente sempre faz isso, para discutir sobre algumas estratégias para ler melhor, pegar hábito de leitura, como ler de uma maneira mais produtiva, como lembrar, etc. Mas eu vou explicar isso depois lá no grupo do clube, não tem pressa, né? E hoje, né, eu tenho alguns convidados especiais aqui. O pessoal que entrou no clube talvez já saiba, né, mas nem todo mundo sabe. A gente vai ver 8 livros ao longo desse ano, que são esses 8, que eu vou dar uma dica aqui para vocês.
E em 4 desses encontros, a gente vai ter algumas pessoas que eu convidei, porque eu acho que são expertos aí que vão contribuir nesses encontros específicos. A gente já tinha trazido convidados no ano passado, e eu convidei de novo aqui a Marcela Mourão, Paulo Vessosa, o Newton Medeiros e o Conrad Mota para poder participar de 4 dos encontros. Quando forem chegando nos livros dele aqui, cada um vai ter a oportunidade de falar e eu vou ouvi-los aqui. Se algum de vocês não conhece, vai conhecer eles aqui hoje, certo? Então vamos lá para o primeiro livro que a gente vai ver em 2000. Aliás, antes, né, tem um cronograma, tinha esquecido aqui, ó. Como é que vai ser o nosso cronograma aqui, pessoal? Só para vocês entenderem, né? Hoje a gente está fazendo uma masterclass chamada 8 livros para ler em 2026. Então, é a nossa abertura de apresentação desses livros. Dia 7 de fevereiro, né, a gente vai ter o evento de abertura. Ainda estamos vendo se o evento vai ser presencial, se ele vai ser online. Caso ele seja presencial e você não mora em Fortaleza, não se preocupe. A gente grava o conteúdo, certo? Todo o conteúdo do Clube do Livro fica gravado e vai disponível na plataforma, você não vai perder nada. E aí, a partir de 14 de março, a gente vai realmente começar os nossos encontros de discutir os livros. Então, em fevereiro, a gente faz o evento de abertura, solta o cronograma de leitura, e 14 de março vai ser o primeiro encontro de livro. E no primeiro semestre, a gente vai fazer 4 encontros. 14 de março, a gente vai ver O Óbvio que Ignoramos. 11 de abril, a gente vai ver Dar e Receber. Eu vou falar de cada livro desse daqui a pouco. No dia 9 de maio, a gente vai ver Como Falar em Público e Encantar Pessoas. No dia 27 de junho, Essencialismo, do Greg McKeown. E no dia 13 de julho vai ter um encontro de leitores que a gente faz numa livraria, um negócio bem legal. Esse ano a gente vai preparar uma coisa bem especial também. Quero só pontuar, para quem já é do Clube do Livro, tá? Que as datas do encontro 6 e 7, que são os encontros de junho e julho, foram alteradas do calendário original. Por quê? Por causa do que saiu o calendário da Copa do Mundo, né? O calendário da Copa do Mundo saiu, e aí, naturalmente, não tem como o Brasil, por exemplo, jogar um dia 10 horas da noite e a gente fazer o Clube do Livro no outro dia de manhã. Certamente não iria funcionar bem. Então, a gente fez um pequeno ajuste, né? Tem muitos meses para todo mundo se programar, mas depois eu vou colocar esse cronograma atualizado lá no grupo do clube, tá certo? Para todo mundo acompanhar direitinho. Passou esse encontro de leitores de julho, a gente vai vir com Como Decifrar Mentes, em agosto, Potencial Oculto, em setembro, dia 17 de outubro, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, e no dia 14 de novembro, o último livro do ano, que é Conversas Difíceis. E em dezembro, como sempre, a gente faz o fechamento, né, a confraternização final do projeto Regras do Jogo e o encerramento do Clube do Livro. Ano passado, a gente fez um negócio muito legal numa barraca de praia com uma palestra do George Marmelstein sobre superaprendizagem e inteligência artificial. Depois fez um churrascão na praia. Quem estiver no Clube do Livro, se prepare, já salva essa data na agenda desde hoje, para quando começar a marcar as confraternizações, você dizer, olha, eu tenho uma confraternização marcada desde o dia 10 de janeiro. Essa aí você não tem desculpa para perder, porque a gente, 10 de janeiro, está marcando a confraternização do Regras do Jogo, que vai ser esse dia, e com certeza vamos planejar alguma coisa especial, beleza? E aí vamos ver direitinho os livros aqui, quero mostrar para vocês. O primeiro livro que a gente vai ver, né, que vai ser o livro de março, é um livro chamado O Óbvio que Ignoramos. É esse livro bem aqui, ó. Certo? É esse livro bem aqui. Cara, esse livro, ele é um livro muito, muito legal. Assim. Se você nunca ouviu falar nesse livro, você vai se surpreender quando você ler esse livro aí. Eu nunca tinha visto esse livro até o ano passado, até 2025. Eu vi uma das pessoas que eu sigo, que eu gosto das leituras que a pessoa faz, falando desse livro. Achei um livro totalmente aleatório, assim, porque esse cara brasileiro tem livro escrito assim com o pai da Gisele Bündchen e tal. Então, vixe, esse negócio aí não sei se vai dar muito certo, não. Mas, assim, eu acho que foi um dos 3 melhores livros que eu li no ano passado. 2025 eu li, acho que 26 ou 27 livros. E esse livro aí, com certeza, ficou no top 3. Aliás, todo o top 3 está aqui hoje.
está aqui nessa lista que eu vou apresentar para vocês aqui. E O Óbvio que Ignoramos é um livro muito, muito legal. Porque, basicamente, qual é a ideia do livro? Né? O que é que você vê? Você vê alguém que tem uma vida feliz, a pessoa é bem casada, ou ela tem muito dinheiro, parece que é uma pessoa espiritualmente muito evoluída. E a impressão que nós temos, vendo isso, é de que aquela pessoa, ela é uma pessoa extraordinária, com talentos natos, que tem dons, e por isso ela conseguiu aquilo ali. E o Jacob Petri vai pegar um caminho totalmente diverso para dizer o seguinte: cara, na verdade, são coisas muito, muito simples e muito pequenas que se combinam para fazer com que você tenha a vida que você queria ter, né? E aqui, claro, estou falando que você vai virar o bilionário da Forbes. Mas para você ser bem casado, ter sua saúde cuidada, ter sucesso profissional, ter organização financeira, viver em paz espiritualmente, você não precisa de coisas extraordinárias. São pequenos ajustes, várias atitudes simples, que quando essas atitudes se combinam, elas geram um resultado extraordinário que às vezes você vê na vida das outras pessoas e gostaria de ver na sua vida também. Então, olha que negócio legal. Então, o primeiro livro que a gente vai ver chama O Óbvio que Ignoramos. Esse livro é muito bom, muito fácil de ler. E, assim, uma coisa que me surpreendeu dele, né? E aí é uma coisa que eu gosto quando eu encontro, é o seguinte: parece que esse cara pegou, assim, sei lá, 30 livros que eu li e juntou esses 30 livros em um livro só, combinando as coisas de uma maneira didática. Isso é muito legal, né? É uma coisa que eu senti, por exemplo, quando eu li Sapiens, do Harari, e esse cara pegou o livro de antropologia, história e geografia que eu li durante a vida toda e juntou em um livro só. Então, aquilo ali tem muito valor e vai ser o primeiro livro do Clube do Livro. Então, se preparem que a gente vai começar com tudo. Se você não tiver no Clube do Livro, cara, esse livro aqui é espetacular, mesmo não sendo no Clube do Livro, leia esse livro que vale a pena. Mas, claro, né, fica o convite para você vir para o Clube do Livro. Vou até pedir para o pessoal do suporte, né, colocar aqui no chat. Deixa eu mesmo colocar aqui no chat, né? Se tem alguém que está assistindo a gente que não é do Clube do Livro, né, eu vou jogar o link aqui do Clube do Livro no chat. Né? Você pode ir lá depois, copia esse link, deixa salvo aí, dá uma olhada, ver se você se interessa em fazer parte com a gente. Então, o primeiro livro do ano vai ser O Óbvio que Ignoramos, que é esse livro bem aqui. Se prepare, se você nunca leu esse livro, que é um livro muito legal, que vai te dar muitas dicas de como organizar a sua vida de uma maneira bacana. Segundo livro, Dar e Receber, do Adam Grant. Eu não sei se todo mundo conhece o Adam Grant, né? O Adam Grant, ele é um dos caras no mundo, para mim, que tudo que esse cara escreve vale a pena você ler. Quer dizer que você vai concordar com tudo, né? Eu também não concordo com tudo, mas você está numa livraria, achou uma coisa que Adam Grant pode comprar, não tem erro. Hoje em dia ele, é o Daniel Pink, é o Jonathan Haidt, Nassim Taleb, tem ali um punhado de 7, 8 caras no mundo, assim, para mim. Se você topar qualquer coisa que o cara escreve, você pode parar e comprar, porque é bom. Michael Gladwell. Por quê? Por 2 motivos. 3 motivos. Primeiro, eles têm um conhecimento muito enciclopédico, conhecem muitas coisas, são excelentes contadores de história. Segundo, escrevem muito, muito bem. O trabalho de pesquisa e de escrita do Adam Grant é fenomenal. E eles escrevem de uma maneira muito prática. Tudo que eles escrevem, eu gosto porque eu acho que eu consigo usar as coisas que eu vou lendo deles na minha vida, e o Adam Grant é um desses caras. Qual é o argumento central desse livro? Qual é o ponto central do livro chamado Dar e Receber? Né? E aí, nesse livro, a gente vai ter uma convidada, né, que é a Marcela Mourão. Não sei se a Marcela está aqui. Marcela, se estiver aí, liga a câmera aí para Estou aqui. Aí, ligue sua câmera, tá aí ela, pronto. Marcela, vou deixar você falar do livro. Já falei do Adam Grant, faça uma explicaçãozinha aí, né? Eu sou um admirador aí do trabalho da Marcela
Graças a Deus que nunca precisei dela como advogada de direito de família, apesar dela ser muito eficiente, né? Marcelo, espero nunca precisar, tá certo? Mas, mas eu admiro muito o trabalho da Marcela com comunicação, com relacionamento de pessoas. É uma coisa que ela estuda há muito tempo, tem muita formação. E um dos livros que o pessoal escolheu tinha muito a ver com ela e ela vai ajudar a gente, vai coordenar esse encontro aqui do Adam Grant, a gente vai estar juntos aí. Fala um pouquinho do livro aí, Marcela, para o pessoal, para a gente começar aí. Se apresente, se quiser, fala um pouquinho do livro. Bom, gente, bom dia. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu estou aqui, ocasionalmente, estou na praia viajando com as crianças, porque eu tenho 2 filhos pequenos. Parou as Então, férias, vão participar. se vocês ouvirem algum barulhinho, é porque eu estou por aqui. Mas eu fiz questão de participar para dar boas-vindas a quem está chegando, quem faz parte dessa equipe, porque realmente a gente cresce muito. E a leitura é um canal evidente e muito contundente de que é um lugar que a gente pode aprender no nosso ritmo, do nosso jeito. Então, realmente é muito bom aprender por meio da leitura. Bom, o Adam Grant, especificamente com o livro da IRCB, ele fala muito sobre liderança. Eu sempre fui uma pessoa que, o Marden comentou, sou advogada e sou professora universitária. Então, sempre me inquietou essa percepção de que nós, advogados, não nos preparamos para a vida real. A gente se prepara para o processo, mas nunca para a vida real. Então, eu comecei a ler sobre isso, comecei a ler vários temas transversais do direito, e quando eu li esse livro do Adam Grant, mudou muito minha percepção no que diz respeito à liderança. Todos nós, em todas as medidas da nossa vida, somos líderes. Dentro da nossa casa, com os nossos filhos, dentro do nosso ambiente de trabalho. A gente exerce a liderança em vários momentos da nossa vida. E o Adam Grant fala para a gente que a premissa essencial para liderar de forma adequada é sendo generoso, porque às vezes, e muitas vezes, e aí vocês podem parar para pensar, muitas vezes a gente se prende, a gente não fala o que a gente pensa, a gente não, quando a gente está negociando, porque para liderar a gente precisa negociar. Então, quando a gente está negociando, a gente nunca dá a nossa cartada, porque a gente acha que a outra pessoa vai se utilizar daquilo de forma negativa. A gente tem muito medo da escassez e principalmente da vulnerabilidade. E ele fala para a gente o contrário, que quanto mais generoso a gente for, quanto mais a gente exercer essa empatia, mais a gente consegue liderar de forma adequada, a gente consegue inspirar pessoas e fazer com que as pessoas ajam da forma como a gente quer, não de uma forma negativa ou de uma forma a impor nada para a pessoa, não. Mas porque um líder precisa que as pessoas ajam de uma forma a chegar a certos resultados. Então, como a gente pode fazer isso de uma forma mais natural, positiva e leve? E é claro que a gente não vai romantizar isso, por isso que eu preciso muito que vocês leiam esse livro, que a gente se encontre lá em abril, para a gente conversar sobre isso e entender que não é uma perspectiva de facilitar ou de nada disso, é de tirar essa perspectiva de que nós somos patrões, que isso é muito ultrapassado, que a gente manda e a pessoa obedece, isso é muito ultrapassado. Então, esse é o livro, o Adam Grant, ele tem pesquisa sobre isso, ele não está falando fontes, voz da minha cabeça, ele tem pesquisa sobre isso, ele exerce isso há muitos anos, e tem várias leituras paralelas que eu vou indicar para vocês no dia, como a Brené Brown, como o livro Líderes se Servem por Último, que também é maravilhoso. Então, fiquei muito feliz quando a escolha foi pelo da IRCB, para poder a gente conversar sobre isso e atinar para essa perspectiva de que ser líder dentro de um contexto de trabalho, de vida, é essencial para a gente, para a tomada de escolhas mais eficazes. E tem uma coisa interessante, viu, Marcelo, que esse livro aí, ele tem um argumento contraintuitivo muito forte, né? Quando eu já indiquei esse livro para várias pessoas que são bem-sucedidas, mas são extremamente competitivas. É intuitivo para a gente achar que a pessoa vai vencer na vida superando os outros, competindo, sendo melhor na competição, né, garantindo seu espaço, brigando por espaço, né, para garantir ali a sua recompensa. E esse livro mostra como esses tomadores, né, como ele chama, pessoas que querem sempre receber, eles acabam tendo resultados de curto prazo que são bons, mas no longo prazo os resultados acabam sendo melhores se você tiver uma postura mais colaborativa, mais cooperativa e mais generosa, né? Então, é um argumento que ele é bem construído, bem organizado, bem sistematizado, é bem bacana esse livro. É isso mesmo. E sobre mim, o Marden já falou, e
minha caminhada, até depois a gente pode compartilhar aqui, a minha caminhada com a liderança, com a flexibilidade, vem justamente dessa perspectiva de que na advocacia a gente precisa desses atributos. E isso foi fruto do meu doutorado, que eu terminei agora em julho. Acho que por isso que o Marden lembrou de mim, porque eu já fiquei 4 anos pesquisando sobre isso. Então, tudo que a gente fala aqui, tudo que eu falo de forma específica, vem dessa minha vivência e são leituras embasadas, realmente. Isso que eu acho bacana no nosso Clube do Livro, é porque as leituras aqui, elas não são ao acaso, elas são especificamente escolhidas para que a gente possa aprender e crescer de uma forma direcionada e qualificada. Isso que eu acho muito bacana. Show. Obrigada, Marden. Marcela, obrigado pela contribuição aí. A gente se vê em abril, viu? Combinado, estarei aqui de volta em abril. Obrigada, gente. Obrigada por me ouvirem. Leiam o livro, façam as anotações para a gente debater e eu vou trazer mais dicas de liderança. Eu quero ver todo mundo aqui lendo liderança e dizendo que liderança foi o melhor encontro do nosso Clube do Livro. Eu quero ver, viu? Ainda desafiou aí, viu? Vai ser o melhor encontro. Muito bem. O outro livro que a gente vai ler, o livro que vai ser o livro de maio, é um livro do Dale Carnegie chamado Como Falar em Público e Encantar Pessoas. Esse livro aqui, cara, é um livro interessantíssimo, que é o seguinte, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar disso, né? Uma coisa bem conhecida, relativamente bem conhecida, que falar em público é a única coisa que amedronta mais as pessoas do que a morte. Talvez você já tenha ouvido falar disso, né? Várias pesquisas mostram isso. Todo mundo tem medo de morrer, claro. Mas o medo de morrer ele não é um medo presente para todo mundo, que ele está ali na esquina, né? Enquanto que o medo de falar em público, você tem que lidar com ele no dia a dia várias vezes. Então, existe um paradoxo que é o seguinte. Como nós não somos treinados, as pessoas morrem de medo de falar em público. No geral, no dia a dia, elas têm mais medo de uma situação em que elas têm que falar em público do que elas têm medo de morrer, que não é uma coisa tão presente. Por outro lado, falar em público, se expressar, né, é uma coisa extremamente importante para você conseguir seus objetivos. Né? Existe uma chance muito grande, seja qual for a sua profissão, de que em algum momento falar em público seja algo que vai te ajudar a ter o sucesso que você deseja. Então, quando a gente colocou a lista, né, e se tem alguém aqui que não estava no Clube do Livro no ano passado, aqui no Clube do Livro Regras do Jogo, a gente tem a prática de deixar o pessoal do Clube do Livro escolher os livros do ano seguinte, né? A gente manda uma lista de 20 livros e eles escolhem qual livro eles acreditam que vai ser melhor e tal, que vai... Eles escolhem os livros, né? Dentre alguns que já são, claro, todos bons, né? E eu fiquei muito feliz quando esse livro entrou, principalmente porque o Dale Carnegie, ele é de uma geração de autores, e eu estou falando que esse livro deve ter uns 50 anos. Ele é de uma geração de autores na qual as pessoas eram muito pragmáticas. Os autores dessa geração do Dale Carnegie não tem muito negócio de enrolada. O cara ele quer te explicar como tu vai fazer a coisa funcionar de verdade. Então, esse livro aqui, ele não apenas fala como é importante, ele não apenas mostra como é importante você falar em público, mas ele vai dar dicas sistematizadas de como você pode. Cara, Mari, eu morro de medo de falar em público, pois ele vai te dar um passo a passo para você ser uma pessoa que aos poucos vai adquirir segurança para fazer isso. E se você precisa falar em público e tem dificuldade, você pode comprar esse livro, pode ler esse livro, participe do encontro e com certeza vai funcionar. Eu falo isso aqui com muita propriedade, né? Porque eu, por exemplo, na época da faculdade, eu sempre fui tímido a vida toda. Quem me conhece pessoalmente fora do Instagram sabe que eu sou um pouco tímido até hoje. Mas quando eu fazia faculdade, por exemplo, eu era aquele cara que fazia, né, o pedaço do trabalho de bastidores para alguém, para outra pessoa apresentar por mim, porque eu não queria apresentar na frente da sala. Então, eu não tinha coragem de falar nem na frente dos meus próprios colegas de sala, que eu achava ruim. E com treino, com sistemática, com disciplina, a gente foi aprendendo. E nesse dia aí, né, a gente vai usar o Dale Carnegie, eu vou contar essa minha trajetória e vou mostrar para vocês aí várias coisas que eu mesmo fui desenvolvendo para sair de uma pessoa que não tinha coragem de falar em público para um que fala, às vezes, sem nem saber se vai passar vergonha, mas a gente bota para frente e encara, né, sem nenhum problema. Então, como falar em público e encantar pessoas
é o livro de maio, né, do nosso Clube do Livro. E em junho, a gente vai vir com outro livro que também eu considero muito, muito legal, que é um livro chamado Essencialismo, né? Esse livro também a gente vai ter um convidado, que é o meu amigo, compadre Conrad Mota, não sei se ele está aí também assistindo, se tiver, Conrad, pode ligar a câmera, né? O Greg McKeown, ele escreveu esse livro aqui, e esse é um livro muito, muito legal. Nós vivemos numa sociedade que ela é uma sociedade muito, muito, muito de coisas supérfluas, né? Demais, coisas supérfluas demais. Ela é uma sociedade onde a gente, todo mundo, que já tem uma tendência antropológica para gostar do luxo, né? Se você gosta de luxo ou gosta de coisas supérfluas que você não precisa, nesse dia desse encontro aqui eu vou te explicar por que, né, que você faz isso, né? Por que você gosta e como isso tem uma explicação antropológica por trás, né? O pessoal da mentoria aí já deve ter assistido algum encontro falando sobre isso. Mas a gente vive numa era em que isso aí foi superfaturado pela questão das redes sociais. Imagina a tendência humana a gostar de coisas luxuosas voltada para uma época em que todo mundo está se exibindo no Instagram. Muitas vezes exibindo coisas que não tem, muitas vezes exibindo dinheiro que não tem, só para poder, né, ficar bem nas redes sociais. Então isso aí foi multiplicado, essa questão. Só que aí, cara, a gente consome as coisas, a gente compra as coisas das quais não precisa, a gente interage no Instagram, às vezes se expõe no Instagram, mas parece que a vida da gente ainda está incompleta. E o Greg McKeown vai falar nesse livro, o ponto central dele aqui é o seguinte, né? Cara, a gente está colocando energia na coisa errada. Nós precisamos, né, reconstruir a nossa filosofia de vida em relação aos bens, em relação ao consumo, para que a gente consiga focar no que realmente é essencial, né? Nesse dia aí, por exemplo, eu vou explicar também para vocês um conceito, né, filosófico, é o conceito de esteira hedônica, né? Conceito aqui, ó, esteira hedônica, que é basicamente o seguinte, cara, não importa quanto você ganhe, não importa o que você compre, não importa para onde você viaje, o teu cérebro foi programado para se acostumar com tudo que você conquista. Depois que você conquista, deixa de ser novidade e você vai ficar insatisfeito de novo. A única maneira de você conseguir ter satisfação mesmo na vida é tendo uma postura mais essencialista, e o Greg McKeown vai dar um insight muito poderoso sobre isso. A gente vai falar disso, vai ser o nosso livro de junho do Clube do Livro, certo? Então já passamos aqui por 4 livros para você ler. O Óbvio que Ignoramos, né? Dar e Receber, Como Falar em Público e Encantar Pessoas, e Essencialismo agora, esse 4º livro. Em julho, né, a gente não tem encontro do Clube do Livro com o livro, né, pula para agosto, a gente vai ter um encontro de leitores aí, depois eu vou passar os detalhes disso, já definimos a data, mas depois vamos passar os detalhes de como vai ser esse encontro dos leitores. Mas eu queria aproveitar aqui esse meio para poder fazer um convite para vocês, né? Aqui no Clube do Livro, a gente tem muita gente que me segue no Instagram, algumas pessoas que me conhecem pessoalmente, mas tem muita gente que veio para cá convidado pelos outros. Então, eu queria lançar aqui, né, se você está no Clube do Livro já, uma promoção, né, um incentivo aqui para você, que é o seguinte, né? Convide algum amigo seu para vir para o Clube do Livro, né? Eu brinco, né? Eu gosto de brincar, né? E quando eu chegar lá na porta do céu, né? Vão perguntar para mim o que é que eu fiz pelas pessoas, né? Para saber se eu posso entrar ou não. E uma das coisas que eu quero dizer é que eu dei livros de presente, né? Há décadas eu dou livros de presentes para as pessoas, porque eu realmente acredito que o livro é um instrumento de transformação da vida das pessoas. Então, eu dou livros, eu presenteio com livro,
porque eu realmente acredito que isso pode transformar as pessoas. E aí eu queria convidar vocês, que já são do Clube do Livro, a convidar outra pessoa e dar um incentivo para isso, né? Se você convidar alguém que vier para o Clube do Livro, né, a gente vai dar para você um dos livros que vão ser lidos esse ano de presente. Ah, Mari, eu indiquei para minha melhor amiga, eu indiquei para minha irmã, eu indiquei para o meu chefe, eu indiquei para o meu sócio, ele entrou e assinou o Clube do Livro. Pois a gente vai dar um livro de presente para você. Se você indicar 2 pessoas que assinaram o Clube do Livro, a gente vai dar 2 livros de presente para você. Se você indicar 8 pessoas que assinaram o Clube do Livro, a gente vai dar todos os livros de presente para você do Clube do Livro. E se você indicar 10 pessoas, além de a gente dar todos os livros, a gente vai te dar o ano todo de graça de assinatura do Clube do Livro. Então, é um estímulo para vocês trazerem pessoas para o clube, para a nossa comunidade aumentar, para que vocês ganhem presente, a pessoa ganha o clube. Você pode até pegar o livro que você vai dar, já comprei todos os livros. Depois pega o livro que você vai ganhar e dá para a pessoa também. Presenteie uma pessoa. Você celebra essa amizade aí com conhecimento. Né? Depois eu vou colocar isso lá no grupo direitinho. Né? Para o clube, que a gente dá um livro para você de presente. Você traz o seu amigo para ter conhecimento e todo mundo sai ganhando, né, nessa história. Vamos para o próximo ponto. 5º livro, que vai ser o nosso livro de agosto. Como decifrar mentes. Como decifrar mentes. Isso é um comentário, viu, Rosita? Você está me devendo uma reunião de negócios, viu? Estratégica. Eu acho que eu vou ter que chamar o Newton para essa reunião, viu, Newton? Você está assistindo aí? É para ver se a Rosita aparece, porque ela prometeu essa reunião desde fevereiro, não apareceu, do ano passado. Pode ser que você que tenha prestígio vindo, a Rosita resolva aparecer, viu? Vamos já tem um presente de assinatura, já está cobrando. Isso aqui é para frente, viu? Não pode pegar as assinaturas passadas, não. Espera aí, calma aí. Vamos dizer o dia que a gente está fazendo aqui. Então, Nilton, vamos marcar isso juntos aí para ver se a Rosita aparece, viu? Ah, você que vai dar de presente. Perfeito, muito bom, excelente. Pessoal, em agosto, o nosso 5º livro vai ser Como Decifrar Mentes. Eu gosto de dizer o seguinte, que a nossa qualidade de vida depende da qualidade das nossas relações. E a qualidade das nossas relações depende da qualidade da nossa comunicação. Só qual é o problema? Que é muito difícil, cara, a gente se comunicar com as pessoas quando a gente não entende como elas pensam. Ó, se você não sabe isso que eu vou falar agora, certo? Anote no seu caderninho assim, ó. Passe, né? Tem gente que tem caderno, né? Eu não uso caderno, mas eu sei que algumas pessoas usam, né? Eu desisti de usar caderno na 8ª série, porque minha letra era muito feia, era horrorosa. Aí eu não conseguia entender depois o que eu mesmo anotava. Então, na 8ª série, eu desisti de ter caderno. E de lá para cá, mais de 30 anos, eu não anoto nada. Porque minha letra é horrorosa, só se for com computador. Né? Mas se você anota, anote o seguinte para você entender. Saber, certo? Saber como as outras pessoas pensam é um dos maiores superpoderes que você pode ter. Muda tudo na sua vida, certo? Você quer melhorar o seu casamento? Pare, invista energia para entender como a outra pessoa pensa. Isso vai mudar tudo. Quando eu estou fazendo reunião com o pessoal da mentoria financeira, né, eu sempre explico para eles uma coisa chamada pensamento de segundo nível, que é o quê? Quando eu vou investir, não basta eu analisar os fundamentos das empresas. Eu preciso saber como os outros investidores vão se comportar para que eu consiga investir da maneira correta. Então, tudo que você vai fazer na vida, todas as coisas relevantes, profissionais, amorosas, financeiras, tudo vai ser mais fácil se você entender como as outras pessoas pensam. Saber como as outras pessoas pensam é um dos maiores superpoderes que existe. Entendeu?
você consegue antecipar, você consegue convencer, você consegue colaboração dela. E esse livro, chamado Como Decifrar Mentes, que é um livro que eu li no ano passado, do David Lieberman, é um livro muito legal sobre isso. Claro, é um de vários livros que eu já li sobre esse assunto, mas ele é muito bacana, ele tem muita coisa legal, muitas estratégias, muitas coisas que você vai ajudar você a ser mais convincente, mais persuasivo, mais intuitivo, a se comunicar melhor. Você pode ter certeza, se você ler esse livro e participar desse encontro, você vai conseguir usar essas lições aqui em várias áreas da sua vida. Desde seu casamento, até sua profissão, até como você investe dinheiro, como você fala com seus filhos, como você lida com seus sócios, com seus clientes. Né? Entender como as outras pessoas pensam é uma espécie de superpoder, e esse livro vai ajudar a gente a lidar com isso aqui. Como Decifrar Mentes vai ser o nosso livro de agosto. Né? E em setembro, a gente vai voltar para o Adam Grant. Né? Vai ser a primeira vez aqui no Clube do Livro que a gente vai ter dois livros do mesmo autor do mesmo ano. Né? Nos outros anos, eu fui muito criterioso, né, para não deixar isso acontecer. Mas dessa vez, o Adam Grant estava com livros muito bons, que são muito úteis, muito pertinentes para a ideia do projeto Regras do Jogo, para a ideia do nosso Clube do Livro, e muito ligados, né, aos convidados que eu queria trazer. E nesse encontro aqui de setembro, a gente vai contar com o Paulo Versosa, está aqui meu amigo Paulo Eduardo Versosa. O Paulo é um cara que eu tenho muita admiração por ele, que está fazendo aí doutorado na área de liderança, né? E nos últimos anos, né, Paulo, a gente tem trocado muita ideia sobre leitura, né? Muita ideia mesmo, conversado muito sobre leitura. E esse livro aqui, cara, tem muito a ver com tudo, assim. Só para pontuar uma coisa, eu estou trabalhando com mentoria aqui no projeto Regras do Jogo há 16 meses. Nunca apareceu que alguém para dizer assim, Marder, eu realizei todo o meu potencial, eu cheguei onde eu podia, mas eu acho pouco. Não estou realizado por isso. Nunca aconteceu. O que acontece todo santo dia? A pessoa chega e diz, cara, eu tenho um potencial que eu não estou conseguindo destravar. Eu sinto que eu poderia dar mais e isso está travado dentro de mim. Esse é que é o problema. Então, Paulo, eu queria que você se apresentasse brevemente e comentasse um pouquinho desse livro que a gente vai fazer junto aqui em setembro. Bom, meu amigo Marden, bom dia. Bom dia a todos os colegas aqui, os amigos. Eu vi aqui o Conrad, um grande abraço para o Conrad, vi também o Newton, colegas da mentoria, colegas aqui do Clube de Leitura. Satisfação muito grande. Obrigado pelo convite, Marden. E estou muito animado com esse livro aqui, porque é um tema que me interessa há muito tempo. Assim, eu gosto de ler sobre esse tipo de tema desde a adolescência. Então, é algo que me motiva muito, ou seja, a motivação me motiva muito, estudar muito sobre motivação, sobre o potencial, sobre liderança, sobre engajamento, enfim, sobre evolução. Então, esses temas, eles têm feito parte da minha vida já há um bom tempo, tanto é que eu escolhi esse tema, né, para poder ser parte do meu doutorado que eu estou concluindo aí. Então, para mim é uma grande alegria. Esse livro é um livro realmente que falou muito comigo. Eu acho que tem muita coisa boa para poder compartilhar com todo mundo. Falando um pouquinho do Adam Grant, que o Marden já falou, ele é uma pessoa espetacular, o tipo de leitura, de escrita que ele faz é muito honesta. Eu leio os livros dele assim, ele é muito pé no chão, com informações, insights assim que são assim muito transparentes, que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Agora a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não há um milagre, né? Não há um milagre, nada disso. Então, ele é muito honesto, muito científico, ele vai colocando as informações que são possíveis de serem feitas, né? E ele, falando aqui, voltando e falando um pouquinho do Adam Grant, ele é um cara que tem que ser ouvido mesmo, né? Ele é formado em Harvard, né? Ele tem PhD em psicologia organizacional, ele foi considerado um dos melhores professores do mundo em administração, ou seja, ele é muito influente nos recursos humanos. Então,
A gente tem que parar e ouvi-lo mesmo, de fato. E o livro, assim, ele está bem organizado em três. Eu consigo enxergar em três grandes grupos assim que o livro trata, onde ele fala primeiramente ali de como a gente pode desenvolver ou pode aprimorar as nossas habilidades, né? Então isso é primordial, a gente saber desenvolver ou querer aprimorar ali as nossas habilidades, que é o que ele chama de habilidades de caráter, né? Depois ele vai enfrentar uma questão que é muito importante para poder a gente conseguir ir desenvolvendo digamos assim, esse potencial oculto, né, que é o título do livro. Depois ele vai nos ensinar, vai nos orientar a como buscar apoio. Ele chama ali os andaines, né? A gente precisa ter andaines na nossa vida para poder, porque nem sempre a gente vai conseguir alcançar as coisas sozinhos, né? E às vezes a gente pode esbarrar em certas situações que a gente precisa como desenvolver uma rede de apoio. Então, ele vai enfrentar isso também de uma maneira muito brilhante, muito honesta, assim. E, por fim, ele diz assim, olha, mas não basta você ter as habilidades, ter os apoios, você tem que criar as oportunidades, né? E aí ele vai enfrentar essas questões de como criar as oportunidades. Então, é um livro brilhante, é um livro que eu gostei muito de ler. A gente pretende, né? A gente pretende cruzar com outros livros aí, eu tenho certeza que a gente vai poder falar também de o jeito Harvard de ser feliz, a gente vai poder falar um pouco de mindset também, por conta desse livro, então, tem várias coisas aí, também o livro A Benção, esse Life Long Learners, todos eles vão conversar entre si, a gente vai tentar trazer aí um combo de informações dentro do potencial oculto. E para concluir, esse livro aqui, eu poderia dizer que ele é um livro que é sobre quem você deseja ser, é sobre evolução, né? Então, ele diz, até o Adam Grant, ele diz assim, não existe valor mais elevado do que desejar ser amanhã uma pessoa melhor. Então, é sobre isso, todos convidados, será um prazer enorme estar com todos vocês discutindo esse livro. Perfeito, Paulo. Obrigado. Excelente aí a explicação. E deu para empolgar todo mundo aí. E nos veremos aí no encontro de setembro, né? Estaremos juntos no encontro de setembro do Clube do Livro. Em outubro, pessoal, a gente vai ver nosso sétimo livro, que vai ser um livro chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Cara, se você nunca leu esse livro aqui, ele é um livro espetacular que precisa ser lido. Todo mundo quer viver uma vida que tenha sentido, que tenha propósito, essa coisa, né? Mas qual é o sentido da vida, né? Quando a gente pergunta isso, você liga isso à sua profissão, você liga ao seu casamento, às vezes você liga ao seu filho, aos seus filhos, você liga a um trabalho social que você faz, algo que você produz para a comunidade e tal. Mas imagina o que seria se você perdesse tudo isso de uma vez. Isso aqui foi o que aconteceu com esse cara, o Viktor Frankl, na Segunda Guerra Mundial. Ele era, né, um psiquiatra já devidamente estabelecido, assim, de sucesso, tinha esposa, filhos, família, bem sucedido. E quando veio o nazismo, né, ele como um psiquiatra judeu, ele simplesmente perdeu toda a família, perdeu a profissão, perdeu tudo e foi jogado dentro de um campo de concentração sem saber se estaria vivo no outro dia. E ele, como psiquiatra, começou a se questionar a respeito disso, a respeito do fato de que qual o sentido de continuar vivo quando você perdeu tudo, não tem nenhuma perspectiva, né, de sair vivo daquele lugar ali, não sabe quanto tempo vai viver, você foi reduzido a condições subhumanas, nas quais você não tem direito absolutamente a nada. Qual o sentido de continuar vivendo? E aí ele, como psiquiatra, foi buscar isso para tentar entender qual era o sentido de continuar vivo para depois reconstruir tudo. E nesse caso, né, ele sai vivo do campo de concentração, né, o livro é escrito por ele depois, ele sai vivo e inventa uma escola, funda uma escola da psiquiatria chamada logoterapia. Né? Ele funda uma escola da psicoterapia chamada logoterapia. Então, a gente vai conversar, né, vai conversar sobre a história do Viktor Frankl, vai conversar sobre algumas lições desse livro.
Eu, pessoalmente, achei um livro muito disruptivo. Nessa época que a gente ouve falar muito sobre propósito, né? Mas ninguém diz muito bem o que é. Esse livro tem uma contribuição forte para dar sobre isso aí. E em outubro a gente vai conversar sobre esse livro e vamos trocar várias ideias sobre Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E em novembro a gente vai ler aí o último livro do ano do Clube do Livro, que é um livro chamado Conversas Difíceis, né? A gente tem talvez um paradoxo, né? Que seja basicamente o seguinte: ninguém gosta de conversas difíceis. Ou pelo menos eu acho que ninguém gosta, né? Até porque se você gostar daquela conversa, você não vai nem considerá-la difícil. Mas as conversas difíceis são as conversas mais importantes para nós termos nos aspectos mais relevantes da nossa vida. Então, olha que coisa paradoxal, né? Nós vemos conversas difíceis como sendo potencialmente conflituosas. Como a gente prefere não entrar em conflito, a gente tenta evitar essas conversas difíceis. E aí a gente acaba deixando de enfrentar questões que são extremamente relevantes em vários aspectos da nossa vida. Então a gente vai conversar sobre esse livro em novembro. O Newton Medeiros vai participar desse encontro com a gente. Newton, se tu está aí, eu vi que você entrou e saiu algumas vezes, não sei se está caindo, se ele está aqui. Opa, estou por aqui. Bem na hora eu tinha travado aqui, mas consegui voltar. Pois, Newton, se apresente aí brevemente para o pessoal, comente um pouquinho do livro aí de novembro da gente. Pessoal, muito bom dia, né? Muito gratificante, né? Estar participando mais um ano do Clube do Livro, né? Estou aqui desde o início, indico demais o clube. E o livro Conversas Difíceis, ele é um livro em que nós vamos meio que fazer um fechamento do ano, porque um pouco de cada um dos livros que nós vamos tratar durante o ano todo, ele vai ser abordado nesse último livro. Então, como é que nós podemos ter conversas com clareza, com empatia, de maneira resolutiva? Os autores, eles são cofundadores do projeto de negociação de Harvard, né? Então, como é que nós temos a possibilidade de aplicar técnicas de negociação nas nossas relações pessoais? Deixar claro, né, que quais são os nossos interesses, não as nossas posições. Então, o que eu quero é que aquilo ali se resolva. Eu não quero ter razão. Eu quero saber como é a melhor forma de que isso pode ser resolvido, que isso possa ser desenvolvido. Então, os autores, eles têm uma relação muito grande com a educação, com a psicologia, com o direito, mas principalmente com a negociação, né? Então, como é que nós construímos o sentido que nós queremos debater? Até porque é o seguinte, sentido é algo que é construído de maneira interna, né? Ou seja, na mente de cada um, na hora que eu falar uma palavra ou um conceito, cada um de nós vai ter aquele sentido. Eu só consigo transmitir o sentido através da minha fala, através dos meus argumentos, através daquilo que vai gerar um contexto para dentro de cada um. E aí cada um vai construir aquele sentido que pode estar correto, pode estar falso, né? Pode ser o mesmo que eu quis passar, pode ser diferente do que eu quis transmitir. E isso também acontece por conta dos sentimentos, né? Então, ele vai dizer que, eles no caso, né, vão dizer que ou nós dominamos os sentimentos, ou os sentimentos nos dominam, né? Então, o que eu vou fazer, ou quando é que eu tenho que ter determinadas conversas? E eles até dizem o seguinte, olha, se você não é uma conversa que seja necessária, ou que seja importante, ou que você precise realizar, então deixa para lá. Então é uma forma de, até pegar no gancho de outros autores, né, de que nós não devemos nos ater a questões que são inúteis, né? Ou seja, qual que é o meu objetivo? Quando é que eu devo fazer essa conversa? Como é que eu vou buscar essas soluções? Então, separar o que é fato
de história, ouvir de maneira ativa, criar um diálogo colaborativo, né? Que tipo de conversa eu evito entrar? Como é que isso poderia ser produtivo caso eu venha a enfrentar? Então, vai melhorar a nossa comunicação em contextos que não são fáceis, vai melhorar também as nossas relações interpessoais, vai melhorar muito a nossa relação com o trabalho, né? Então, independente se você é concursado, se você é da iniciativa privada, se é advogado, se é médico, se é empresário, né? Se é dentista, não importa, porque isso vai facilitar bastante como vai ter esse desenvolvimento. Então, é um gancho muito importante entre a questão pessoal e a questão profissional, né? De como é que nós vamos trabalhar essas questões, tanto na nossa vida pessoal, no ambiente corporativo, né? Vou dar algumas dicas aqui, tem algumas questões bem bacanas para a gente poder tratar. Perfeito, tranquilo. Lembrando aí que, de certa maneira, né, Newton, esse assunto até dialoga mesmo com o que você estudou no doutorado e tal, Sim. né? Parte da filosofia. Então, a gente vai tentar fazer uma discussão bem profunda e bem produtiva sobre isso aí. E só para finalizar, né, que você falou, eu acabei não me apresentando, né, então alguns aqui já me conhecem, outros não, então sou o Newton, né, o meu doutorado é na área de filosofia e eu estudei a parte de teoria da decisão, né, então a parte de vieses, heurísticas, né, como é que nós decidimos, por que nós decidimos, então dialoga bastante com o livro, então quem também tiver interesse de debater, né? Estou participando do grupo, né? Vamos fazer uns debates bem proveitosos. Então é isso, pessoal. Essa era um encontro mais curtinho que a gente ia fazer. Eu queria ter apresentado todos os livros hoje para vocês, né? O objetivo aqui era apresentar esses 8 livros que a gente vai ler ao longo do ano, apresentar o cronograma do Clube do Livro para vocês. Como eu falei hoje, a gente fez a nossa apresentação dos livros. Dia 7 de fevereiro, a gente vai fazer um encontro, né, para discutir como ler mais, como ler melhor, como aproveitar melhor as leituras, né? Talvez trazendo convidado, com palestra, ainda vou divulgar os detalhes para vocês depois, mas vai ser um negócio bem legal, que a gente sempre faz. Aí a gente já solta o cronograma do primeiro livro, que vai ser o Óbvio que Ignoramos, né? E daí a gente vai para cima mesmo, mês a mês, 4 livros no primeiro semestre, encontro de leitores em julho, depois 4 livros no segundo semestre, e a nossa confraternização dia 12 de dezembro, com o encerramento do Clube do Livro. Certamente vamos preparar algo especial também. Então, queria agradecer a todo mundo que participou, queria agradecer especialmente aí Paulo, Newton, Conrad e Marcela, que não apenas vieram assistir, mas que vão, né, ajudar aí na coordenação dos encontros do Clube do Livro. Certamente eles vêm para agregar e tornar esses encontros ainda mais preciosos, ainda mais produtivos. E no mais, pessoal, agradecer a todo mundo que participou, né? Se você já está no Clube do Livro, obrigado por estar com a gente mais um ano, por mais uma vez ter confiado na gente. Se você quiser convidar alguém, né, como eu falei, convide que a gente vai fazer essa promoção aí. Cada pessoa que você indicar que assinar o Clube do Livro, a gente vai dar um livro de presente. Se você quiser dar o livro para ela ou ficar com o livro, você pode resolver isso aí. Indique as pessoas, fortalece a amizade, o seu amigo ganha no Clube do Livro, você ganha o livro, a gente ganha uma assinatura. E se você ainda não é do Clube do Livro, eu coloquei o link aí no chat, você está convidado para assinar com a gente. Para quem já faz parte, né, sabe que o preço do Clube do Livro ele é um preço meramente simbólico. Às vezes a gente não gasta o dinheiro todinho fazendo os eventos presenciais na parte operacional, mas isso aqui para a gente é algo muito importante. Isso é um projeto que eu tenho muito carinho por ele. Ele é o projeto de entrar, ele é o nosso programa de entrada do projeto Regras do Jogo. E se você está assistindo, quer ler mais, quer ler melhor, você está convidado para assinar o Clube do Livro, né? Se estiver vendo no Instagram, você pode ir no link da bio, que vai ter o link para assinar o Clube do Livro lá. E aí venham para cá, venham fazer parte com a gente. A partir de fevereiro a gente tem outro encontro e vamos ver esses 8 livros ao longo do ano, beleza? Obrigado, pessoal. Bom fim de semana a todos. Se você estiver vendo aí depois gravado,
na plataforma Bom Dia. Vamos para frente, que vai ser um grande ano. Temos bons livros para ler. Eu espero todos vocês nos encontros. Até mais e tchau.